Se você conversar com o Flávio Augusto, nosso amigo em comum, você pergunta para ele, Flávio, nos bastidores, ele não fala muito em público, mas até para aumentar a audiência do podcast, eu vou contar uma coisa só de bastidor. Fala galera do JJ Podcast, mais um convidado incrível. Como você pode perceber, todas as semanas eu coloco aqui material fantástico. E eu tenho um privilégio, turma, eu tenho um privilégio de ser amigo dos meus ídolos. Eu tenho um privilégio de trazer pra bater papo comigo pessoas que eu admiro pra caramba. E a pessoa que eu tô trazendo aqui hoje, eu tenho a honra de falar que é uma pessoa que eu admiro. Eu comecei admirando, vendo o conteúdo, vendo a forma como ele fala. E hoje eu posso falar com tranquilidade que ele é meu amigo. Se ele desmentir, é mentira dele. Eu sou amigo dele. Agora, se ele é meu amigo, eu já não sei. Então, eu quero receber aqui grande Thiago Brunet. Valeu, Joel. Somos amigos, sim, somos amigos. Estamos juntos. Teólogo e escritor. Isso aí. A teologia, ela foi meio esquecida, né? Mas ela está ressuscitando com força agora, com uma certa reforma, né? A teologia é o estudo de Deus e das coisas de Deus. E nunca a espiritualidade teve tão forte como na nossa geração. Exatamente. Né? Espiritualidade completamente diferente de religiosidade. Tá. É bom a religião tá perdendo a força, a espiritualidade tá ficando forte. Certo. A religiosidade são os conjuntos de regras feitas pelos homens para manter as pessoas na linha debaixo de uma religião. Okay. Tiago, isso é positivo ou negativo? Depende de quem é a pessoa. Por exemplo, a religião cai muito bem numa pessoa que acabou de sair do tráfico, quer largar tudo, quer deixar de ficar na bandidagem, e ela não vai conseguir se conectar na espiritualidade primeiro. Ela tem que passar pelo caminho da religião, que é um conjunto de regras. Não pode isso, não pode fazer aquilo, tal coisa, não pode também. É assim. Agora, tem pessoas que já têm uma conexão com Deus e aí a religiosidade não tem sentido. Tá. E o que é a espiritualidade? Diferente da religiosidade, que é o conjunto de regras, feita pelos homens em nome de Deus, a espiritualidade é a conexão direta com Deus. É você poder ser uma pessoa melhor, mais calma, mais tranquila, mais empática, se colocar no lugar dos outros, ajudar, ser mais generoso, tudo isso por causa de Deus, sem esperar nada em troca. Como é que diferencia isso, Tiagão? Olha, eu nasci num ambiente religioso, né? E eu vim ter um encontro com a espiritualidade depois. Então, para mim, ficou muito fácil perceber a diferença. Tá. Né? Existem coisas que na religião você não pode fazer. E se você tem uma conexão direta com Deus, Deus te pergunta, por que você quer fazer? Eu não estou te proibindo de fazer, mas por que você quer fazer? Uhum. É diferente. Está muito mais ligado à filosofia de por que eu vou fazer isso, o que eu quero, onde eu quero chegar com isso, né? Tá. Do que se pode ou não pode. Então, por exemplo, quando eu era adolescente, eu lembro de um líder meu lá na igreja que eu ia falar assim, ó, é pecado o menino ter amizade com menina, é pecado ter amizade. Aí não, eu falei, que absurdo, mas eu queria ser amigo. Se fosse na espiritualidade, Deus vai perguntar, você quer ser só amigo mesmo ou você vai acabar fazendo alguma coisa que vai ferir teus princípios? É a pergunta que muda tudo. Entendeu? Então, hoje eu estou do lado da espiritualidade, apesar de não desacreditar da religiosidade. Não desacredito não, porque eu acho que para mim perdeu a força, mas para outras pessoas é uma questão de sobrevivência. Para você perdeu a força? Perdeu a força porque eu não consigo seguir um conjunto de regras que para mim não tem sentido. Tá. Porque quando você está em contato direto com a fonte, todo rio perde a graça. Ok. Você tá na fonte, tá bebendo água limpinha no rio, tá passando já a mistura de terra com a folha, com tudo. Você tá bebendo água misturada, podendo... Então, quem tá direto na fonte não consegue mais beber de rio. Tiagão, eu tenho percebido que na internet tem se falado muito de Deus, de religião. Qual é a tua posição? É porque eu tô enviesado? É porque a internet tá propagando mais isso? É porque eu tô prestando mais atenção? Ou é porque, sei lá, parece que tá vou até colocar em aspas, um hype agora falar de Deus. O que está acontecendo é o seguinte, tem um lado negativo e positivo, vou explicar os dois. Nós estamos numa geração que prosperou muito, uma geração que conquistou muitos objetivos. A gente viveu o que nossos pais jamais sonharam em viver. Jamais. Quantas vezes você viajou de avião, foi para lugares que seus pais não puderam ter isso? E não é questão financeira, era questão de mentalidade, de uma geração que não tinha realmente essa mobilidade que a gente tem. Então a gente está vivendo uma autodescoberta muito grande, uma autorrealização muito grande, e aí vivendo isso a gente descobriu que existia um vazio. Cara, ainda assim eu tenho depressão, ainda assim eu não estou totalmente feliz. Ainda assim me falta alguma coisa. Pô, tô com dinheiro no banco e ainda assim me sinto inferior a um monte de gente. O que tá acontecendo comigo? Aí não tem jeito, as pessoas começam a descobrir Deus, que é o que dá realmente sentido à vida. Só que, da mesma forma que muita gente está descobrindo Deus
pela necessidade que está tendo de Deus, outros só estão usando, como você falou, o hype, tá usando um momento para criar um público. Porque nada mais fácil do que você criar um público que está em profunda necessidade. Então, quando você vai falar de uma coisa que o público está numa profunda necessidade e você tem uma solução que não precisa de formação acadêmica, não precisa de histórico, não precisa de nada. É só você falar, Deus é a solução. Pronto, você já tem um público. Você tem 1 milhão de pessoas que querem escutar sobre isso. Então, muitos impostores, é claro, é normal, em qualquer segmento, né, em qualquer viés, viram os impostores. Tem gente que só usa Deus para atrair público, às vezes não é nem para ganhar dinheiro. Tem gente que para ganhar dinheiro, tem gente que é só para atrair público mesmo, porque o lance do like na internet está muito ligado à aceitação, né? Você não tem um abraço, às vezes, nem do teu pai, mas 100 likes na internet para você, tô me dando bem na vida, né? Você não é aceito pelas pessoas que importam, mas a internet, ela te dá essa morfina de você se sentir bem por um tempo. E por isso que tá essa guerra, né? As meninas com 12, 13 anos, elas se sujeitam, vou ficar seminua e vou dançar no TikTok para ser aceita. Sim. Com 12 anos de idade. Isso era um problema que geralmente dava na juventude. As mulheres e os homens começavam a não se sentir aceitos e faz qualquer coisa pela aceitação. Tá cada vez ficando mais precoce isso. Então, a necessidade de Deus é muito grande na nossa geração porque a gente tentou outras coisas primeiro. Porque, por exemplo, tem um versículo bíblico que as pessoas não entendem muito, que diz assim, ó, é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus falou isso. Aí você acha que Jesus está condenando a riqueza. E não está. Porque na Bíblia tem vários milionários e bilionários. Sim. Ele está condenando o seguinte, ó. Geralmente, quando você fica com muito dinheiro e alguém seu fica doente, ao invés de você orar, que é a conexão que a gente tem com Deus, você vai tentar gastar dinheiro para resolver primeiro. Se você tem um problema com alguém, você primeiro vai no melhor advogado antes de ir em Deus. Uhum. Então é quando você bota alguma coisa na frente de Deus, não é que você não vai fazer o resto. Certo. Se eu tiver um problema jurídico, eu vou resolver com o advogado. Se eu tiver um problema de saúde, eu vou resolver no médico. Mas primeiro eu vou buscar Deus, que é o versículo que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então o que está acontecendo é muita gente buscando a Deus por necessidade. E outra coisa, antigamente os evangelistas católicos, evangélicos, pregavam nas esquinas, nas praças públicas e não convenciam as pessoas como hoje, sem pregação, estão sendo convencidas. Hoje em dia, eu tenho amigos que me escutam falar sobre Deus sem eu nunca ter pregado para elas. Eu não sou um evangelista, eu não fico, João, você tem que ir na igreja, tá? João, olha só, você tem que ler isso aqui. Eu não sou um evangelista. Uhum. Só que você começa a conversar comigo, passa um tempo, você começa a se interessar e você procura, você Sim. pergunta. Isso é a primeira vez na história que está acontecendo. As pessoas estão buscando Deus. Né? Não é mais uma estratégia de evangelismo. As pessoas querem Deus porque realmente, para esse vazio do ser humano, o que resolve é a espiritualidade. E eu tenho percebido, todas as pessoas que eu trouxe aqui, todas falaram de Deus. E depois, talvez aí da 9ª entrevista, da 10ª, que eu me dei conta que elas têm uma espiritualidade, essa parte, essa conexão muito forte, assim. E aí eu quero entender uma coisa tua aí. Você acredita que isso tem relação com sucesso? Tem. Vou te dar um exemplo simples. Essa semana eu jantei com o João Apolinário, da Polishop. Tá. Aí, pelo meu costume, pela minha fé, eu oro antes de comer minha refeição. Por quê? Porque eu agradeço a Deus pela comida. Eu sei o que é não poder comer. Na época que eu quebrei há anos atrás, eu comia um miojo de manhã e orava de noite pra ter alguma coisa. Eu não sabia se ia ter. Você ficou nesse nível? Fiquei nesse nível. Então, tipo assim, eu sei o que é você querer comer alguma coisa e não poder. Então hoje, como eu posso escolher o que eu vou comer, eu faço questão, não é por tradição, não é por religião, é porque eu faço questão de agradecer a Deus porque eu estou comendo aquela carne, aquele arroz. Então, eu pedi permissão por uma questão de respeito, porque ninguém é obrigado a engolir minha fé. Uhum. Isso foi um erro que muita gente cometeu, querer enfiar a goela abaixo a religião dos outros. Uhum. Então, por respeito, eu perguntei, vocês me permitem orar? O Apolinário falou, pode orar. Aí a gente orou, tinha outras pessoas na mesa. Quando acabou, ele falou assim, rapaz, muito bonito. Sabe por quê? Eu lembro que meus pais oravam por mim quando eu era criança. Eu falei, é mesmo? É. Meus pais me levavam na igreja. Nossa fé era muito grande dentro de casa, nós éramos evangélicos e tal. E aí eu vi o seguinte... Por mais que hoje ele não declare a fé, todo mundo que tem sucesso parte de um princípio de fé. Principalmente quem veio do nada, quem não é herdeiro. Se você conversar com o Flávio Augusto, nosso amigo em comum, você pergunta para ele, Flávio,
nos bastidores. Ele não fala muito em público, mas né, até para aumentar a audiência do podcast, eu vou contar uma coisa só de bastidor. Se você perguntar para ele por que você virou o Flávio Augusto, ele vai falar, cara, foi a minha fé em Deus. Foi mesmo? Isso, essa não, é muito bastidor, hein? Essa é muito bastidor. Ele não fala isso em público, né? Valeu, Flávio. Qualquer coisa... Valeu, Flávio. É isso aí. E a gente... Você vai ver que a fé em Deus, ela não é uma coisa religiosa no sentido... Hoje de manhã, no nosso programa que eu tenho de manhã no Instagram, eu falei, gente, eu tava falando sobre oração hoje de manhã. Falei, para orar você precisa ir à igreja? Não. Você precisa ser crente, católico, espírita, alguma coisa? Não. Você precisa estar bem? Não. Se você estiver na Cracolândia, drogado, e quiser orar, você pode orar. A oração é a coisa mais democrática que tem. Deus é tão bom e tão para todos, que ele falou assim, ó, para falar comigo pode ser qualquer um, negro, branco, rico, pobre, japonês, chinês, espanhol, crente, não crente, acreditando, não acreditando. Só fala comigo que eu te escuto. E outra coisa, não vou botar ninguém para te escutar, não. Você que está começando a acreditar em mim hoje, ou você que está há 30 anos já me servindo, inclusive, eu escuto os dois. Não, esse aqui começou agora, vou botar um anjo para escutar. Não, a Bíblia diz que ele escuta todo mundo. Então é muito democrático. E é por isso, e é porque também eu provei tanta coisa, Joel, na vida. Eu pude provar coisa muito boa, muito ruim. Eu pude andar com muita gente, escutar muitas filosofias. Fui para a Índia, estudei o hinduísmo. Fui várias vezes para países árabes, estudei o Islã, li o Corão 2 vezes. Para Israel fui mais de 40, a Torá e toda a tradição judaica está aqui impressa na minha mente. E ainda assim, não só por fé, mas por inteligência, eu decidi seguir o caminho do cristianismo. Por quê? É o que fez mais sentido. Certo. Né? Você não vai encontrar ninguém na Bíblia falando o seguinte, você não vai escutar ninguém na história falando, perdoa seus inimigos. Só Jesus falou isso. Ama mesmo que te odeiem. Só Jesus falou isso. Ou seja, tudo que deu certo na humanidade. Aí vem Martin Luther King e falou, não, você pode me bater, mas eu não vou te bater. Aí vai e resolve o problema dos negros. Ele vem a filosofia de Jesus. Você pega as maiores filosofias de desenvolvimento pessoal, de negócio, você pega Napoleão Hill, é Bíblia o tempo todo. É Bíblia. Então, não tem como fugir. Você pode até falar, não citar o versículo, não citar Deus, mas para dar certo tem que estar na Bíblia. Quando eu percebi isso, é matemática pura. É estatística, só você ir fazendo... Quando eu percebi isso, eu falei, pronto, por que eu vou fugir da fonte? Vou ficar... Não, vou direto na fonte. Aí eu comecei a conhecer mais Deus, conhecer mais coisas da Bíblia, me formei em teologia, fiz uma pós-graduação nesse sentido, e hoje o meu prazer é o que eu faço de graça. Todo mundo fala assim, você trabalha com isso? Não, porque eu faço de graça. Eu vivo dos meus livros, dos meus cursos. Agora, toda vez que você vê eu falando de Deus, eu estou fazendo de graça. Eu tô aqui nesse podcast hoje de graça. Quando você me vê pregando em algum lugar, levando... É de graça. Isso aqui, pelo amor de Deus. Eu faço de graça para sempre. É o que eu quero fazer. Esse é o meu dom, meu talento, é o meu chamado. E aí eu criei, como eu sou muito empreendedor, criei várias formas de crescer financeiramente, de empreender, de me sentir vivo, mas que não envolvem diretamente esse aspecto mais de doação, entendeu? De falar da palavra e etc. A Bíblia foi muito criticada, né, Brunet? Tipo, será que ela é verdadeira? Quem escreveu? Ela levou muito tempo para ser escrita? Será que não houve viés? Será que não houve telefone sem fio? Porque eu escuto muito isso, né? Pô, você faz uma dinâmica de grupo. 20 pessoas, eu conto uma coisa no teu ouvido, você conta uma coisa no ouvido dele, conta uma coisa no ouvido dela. Quando chega no ouvido dele, já é uma outra coisa. Imagina na Bíblia que levou tanto tempo. Fala um pouco sobre isso, assim, o quanto que a Bíblia, ela vamos dizer assim, ela tem respaldo, ela é forte, ela é validada. Por que as pessoas não confiam? Por que algumas frentes não confiam tanto nela? O que a teologia explica? O que você tem de evidência aí? Eu vou falar do que eu vejo, tá? Já falaram mal de você na internet alguma vez? Já. Você lembra que uma vez que falaram um lance do negro? Lembra disso? Tá. O que isso representa hoje? Hoje? Nada. Nada. E por que não representa nada, se falaram? Não se sustentou, não era verdade. E por que não se sustentou? Porque não era verdade. Então, presta atenção. Sempre vão falar de mim, de você, tá? Tudo que vem pro holofote vai ser atacado. Se a gente suportar emocionalmente o ataque, depois vem um veredito. E é o veredito que vem do próprio povo que determina se a gente vai ficar de pé ou não. Então vão te atacar. Joel é isso, Negro é aquilo, Thiago Brunet é aquilo, fulano é isso. Aí você tem que suportar emocionalmente o julgamento. Depois que vem o apedrejamento, o julgamento, vem o veredito. O veredito era mentira. E não é assim não. E olha o resultado do cara. Ia lá, Joel tá com a família, tá aí bombando na internet, pô, os caras malucos falando dele. Passa 2 meses, sai o veredito. E aí você tá mais forte, já ninguém te derruba.
Emocionalmente, você tá muito mais blindado, já não é qualquer coisa que te deixa assustado. Sim. E principalmente as pessoas veem quem era você de verdade. Foi isso que aconteceu com a Bíblia. Atacaram, falaram mal e tudo. 2000 anos se passaram. Cadê uma prova arqueológica que era mentira? Uma prova histórica que, gente, como você falou, foi escrita com milênios de diferença por pessoas diferentes. Como é que nunca apareceu um cientista e falou aqui, ó, o erro aqui, ó, essa vírgula aqui, ó. Olha aqui que ele falou, esse dado histórico não bate, ó. Como é que pode? 2000 anos que ela está escrita e divulgada, nunca um cientista, um arqueólogo, um historiador, ninguém conseguiu desmentir uma vírgula. Então atacar, sempre vão atacar qualquer pessoa, ainda mais a Bíblia. O problema é provar. O veredito veio e a Bíblia continuou sendo... É o livro mais vendido e distribuído do mundo. Sim. Então, os resultados falam por si só. Tem uma frase que eu gosto muito que é: contra resultados não tem argumentos. Sim. Deu resultado, pode falar, pode bater. E tá dando certo, né? A maioria das coisas... Você vê, a nossa lei jurídica no Brasil, ela é baseada nos 10 mandamentos. Uhum. Por que a gente não pode matar? Olha só, por exemplo, você não é crente, não é católico, não é nada, né? Ok, você não tem religião. Não tem religião. Você que não tem religião, me diz uma coisa. Adulterar, trair a esposa ou o esposo, o seu cônjuge, tá errado ou não tá? Tá errado. Ué, mas você não é crente. De onde que vem isso? De onde que vem isso? Só tá escrito em um lugar, gente. Só está escrito num lugar. Mentir é feio ou é bonito? É feio. Na Bíblia diz que é pecado, ou seja, um lugar, você indo à igreja ou não, acreditando ou não, é essa Bíblia, é esse livro que rege todo o padrão ético e moral da gente. Uhum. A gente diz o que é certo e o que é errado pelo que está escrito. Você pode até não querer a igreja, é uma opção sua. Sim. Mas que é dali que você tira suas ideias do que é certo e errado, é dali. E ponto final. E outra coisa, você pode nunca ter vivido em sociedade. Você sabe que bater nos outros está errado. Uhum. Você sabe que mentir não é bom. Porque os princípios, e a Bíblia fala sobre isso, os princípios estão dentro de você. O ser humano é feito de corpo, alma e espírito. E aqui no espírito, a gente recebe toda a instrução mesmo sem ler. Você sabe muito bem quando está fazendo algo certo ou errado, porque o seu espírito mexe. Você fica gelado e fala, opa, isso aqui não é bom não, tem alguma coisa errada. Da mesma forma, quando você está fazendo algo certo, você sente gratidão, você se sente feliz, você fala, estou doando, realmente eu estou ajudando. Então, foi por ter essas experiências, Joel, que eu acredito na Bíblia e prego a Bíblia. Sim. Não é porque eu sou religioso. Eu não tenho nem igreja, assim, eu não estou ligado a nada. É porque eu realmente passei pelas experiências, provei um monte de coisa e não tem nada que me trouxe mais alegria, satisfação, autorrealização. Não teve nada que fez mais sentido do que a Bíblia para mim. E você é super conectado, né? Você contou uma história até da tua vinda aqui para Alphaville, né? Que você se conectou, que você tem a intuição muito forte, a tua relação muito forte. Eu quero saber o seguinte, como é que então você diferencia isso que você falou agora de alma? Você falou corpo, alma e espírito. Como é que você diferencia alma de espírito? Como é que a turma pode entender isso? Como é que ela se conecta? É bem simples, olha só. A alma do ser humano é onde estão nossas emoções, nossos sentimentos, nossa razão, nosso intelecto. Inclusive, quando se fala de vida após a morte, o que vai ser julgado por Deus é a alma. O corpo apodrece, o espírito volta para Deus, todo espírito volta para Deus. O espírito é tipo o meio de comunicação que ele botou no Joel. Ele botou um espírito em você para ele poder falar contigo. Ok. Mas o Joel é a alma, não é nem o corpo nem o espírito. Seu intelecto, suas ideias, suas memórias, seus sentimentos, suas emoções, é a tua alma. Uhum. E é isso que é julgado. Então, por isso que eu falo muito de inteligência emocional. Quando eu entendi que a gente vai ser julgado pela nossa alma, então eu tenho que dominar minhas emoções, ué. Certo. E daí eu comecei a estudar violentamente vida emocional. Primeiro porque quando eu quebrei, o que foi mais afetado foi minha vida profissional, minha vida emocional. Eu percebi que eu era um cara muito doente nessa área, era nervoso, impaciente, injusto, com um monte de coisa, tudo ligado a trauma do passado, complexos de inferioridade que eu tinha terríveis, complexos de aceitação, fazia qualquer coisa para ser aceito. Uhum. E eu descobri isso quando eu quebrei, quando veio tudo à tona. Quando todos esses complexos vieram para fora. Eu falei, opa, o que adianta então eu estar fortalecendo meu espírito se minha alma está quebrada? Tá. O que adianta eu ir para academia e fortalecer meu corpo se a minha alma está falindo? Uhum. E aí eu comecei a valorizar a inteligência emocional, sem abrir mão da espiritualidade. Legal. Tá? Agora, quando você fortalece o espírito, que nada mais é do que o ponto de comunicação de Deus em você, ou seja, como é que fortalece o espírito? Duas formas. Ouvindo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais fé você vai ter. Uhum. Simples. E também orando. A oração é o ponto de contato entre você e o sobrenatural, entre você e o impossível. Né? O caminho mais curto entre você e Deus é a oração.
Então, se você começa a falar com Deus da tua forma, não tem técnica para orar, então, da sua forma, você vai desenvolver uma sensibilidade. Então, eu já tomei várias decisões na vida que me... Gente, você pode trabalhar 30 anos e ter o resultado de um cara que orou uma vez. Porque, por exemplo, como você falou de Alphaville... Cara, mas isso não é injusto? Não é. Eu vou te falar por que não é. Ó, eu tava no Rio. Tá. Morei a vida toda no Rio de Janeiro. E aí... vamos falar de injustiça? Então, é injusto o negro ter colocado dinheiro na bolsa e ter ganho dinheiro e eu não? Ah, não, mas ele aplicou certo, eu apliquei errado. É a mesma bolsa, é a mesma quantidade de dinheiro, mas é onde colocou, como colocou. Uhum. A oração é isso, é você colocar o dinheiro nas ações certas. Tá. Entendeu? Não é a questão de injustiça, é a questão que você direcionou pro que resolve. Então, por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro, as coisas estavam perdendo sentido. Eu estava no que eu chamo de zona de expulsão. Na minha cabeça não tinha feito nada e tudo estava dando errado na minha vida. Meus amigos me abandonaram. Quem deveria me proteger estava me expulsando. E perdi a empresa, perdi tudo. E eu não sabia o que fazer. E aí eu fui convidado para dar um curso aqui em Alphaville, na época que eu não dava cursos. Eu estava quebrado, começando a sonhar em escrever livro e dar curso. E aí chegou aqui, eu entrei... Isso foi em 2014 para 2015. 2014, eu vi isso aqui, eu falei, cara, isso aqui é os Estados Unidos do Brasil, né? Faz muito tempo, né, Bruno? Faz muito tempo, tô aqui muito tempo. E aí, inclusive, essa onda de todo mundo vir morar em Alphaville foi eu que comecei. Eu sou mais antigo. E aí, é brincadeira. Aí, eu pedi um sinal a Deus. Isso é importante você estar conectado. Eu falei, Deus, isso aqui tá me impressionando. Eu tô impressionado com isso. Uhum. Porque, presta atenção. Você tem coragem de fazer essa maldade? De levar seu filho no dia das crianças, na loja de brinquedo, e depois que ele viu tudo, brincou tudo, você fala, não, Johnny, eu não posso te dar isso não, desculpa, só ver. Cara, isso é uma maldade muito grande. Uhum. Ou seja, Deus nunca vai deixar você ver uma coisa, sendo teu pai, ele nunca vai deixar você ver uma coisa que ele não possa te dar. Com certeza. Se ele deixou você ver, é que ele tem intenção de te dar. Uhum. Um dia eu tava comendo chocolate em casa, vi um dos meus filhos vindo andando pelo corredor, escondi o chocolate. Por quê? Próxima hora do almoço, se ele visse o chocolate, ele ia querer. Não tem como brigar com a criança, sabe que a criança vence pelo choro. Eu escondi pra quê? Eu não posso mostrar o que eu não tenho intenção de dar. Simplesmente escondi. Então, quando Deus me mostrou isso aqui, eu falei, cara, impressionante, Senhor, impressionante. Mas me dá um sinal. E o sinal, aí eu pedi um sinal. Eu quero fechar um contrato assim. Na mesma semana surgiu esse contrato. O contrato eu assinei, eu botei tudo na mala, num caminhão, e de um dia pro outro eu tomei a decisão. Falei pra minha esposa, vamos pra morar em São Paulo. Mas nossos pais estão aqui, nossa segurança tá aqui, tudo que a gente deu, nossos amigos de infância. Vamos pro novo, vamos sair da zona de conforto, pegamos e viemos. Chegou aqui, o contrato nunca foi pra frente. Aquele contrato, que era tipo uma segurança financeira que eu ia ter pra me mudar, nunca foi pra frente. E nunca me faltou nada. Dali começou o Thiago Brunet, que as pessoas começam hoje. Então, eu sempre falo isso, não deseje o resultado de uma pessoa sem saber o processo que ela passou. O processo que eu passei foi de muitas tomadas de decisões pela fé, foi consultando Deus em todos os pontos. E é claro, não menos importante, desenvolvimento minha vida, desenvolvendo meu conhecimento, minha vida emocional, educação financeira, estudei pra caramba. Então, tem que crescer, tem que estudar, tem que treinar, tem que fazer curso, mentoria. Participei de um monte de mastermind, um monte de mentoria. Eu aprendi também. Sim. Mas é que acima de todo esse conhecimento e aprendizado, eu coloco a decisão divina. Acima de tudo. Mas eu faço a minha parte. Até porque a fé só resolve o impossível. O possível sempre vai ser função da tua inteligência. Essa é boa. Cara, muito bom. Você acredita em destino? Eu acredito, né? Eu tenho até um livro sobre isso. Eu acredito que é o seguinte. A Bíblia diz em Salmos que Deus escreveu todos os dias da nossa vida. Ao mesmo tempo que ela diz que as nossas decisões vão alterando as coisas. Então, como é que eu acredito? Você não tem um plano pro Johnny, pro seu filho? Você quer que ele seja feliz ou triste? Feliz. Você quer que ele seja saudável ou enfermo, doente? Saudável. Saudável, né? Você prefere que ele estude em Harvard ou que ele estude aqui numa universidade particular aqui da esquina? Em Harvard. Harvard, melhor, né? Então, você tem muitos planos para ele. Mas isso quer dizer que vai acontecer? Não. Por que não vai acontecer? Por causa das decisões dele. Porque na adolescência ele vai falar, pai, tá maluco Harvard? Tá doido que eu vou ficar naquele frio? Então, assim é com Deus. Deus é pai, ele faz um plano. Cara, o Joel, eu vou desenhar o Joel para ser um atleta, para ser um cara vencedor. Eu vou fazer ele passar por isso. Ele vai achar que tá sofrendo, mas na verdade é para estar fortalecendo
o emocional dele por causa de outro impacto que vai vir aqui, aí ele vai estar forte para enfrentar, e é isso que vai mostrar ele pro Brasil e tal. Um outro plano. Só que nesse plano você pode ir desviando de vários sentidos. Você pode tomar uma decisão, não é isso que eu quero. No momento de raiva, ao invés de você entender que é a condução do destino para tua vida, você pode se revoltar contra o destino e fazer uma besteira. Então, a maioria das coisas que eu percebi que era o destino na minha vida, eu só aceitei. Como é que percebe isso, Tiagão? Muito simples. Quando tudo dá errado ao mesmo tempo é o destino. Porque olha só, vou te explicar. Na nossa orientação espiritual... Não, mas põe isso na prática. Vou botar na prática põe agora. Na prática. Eu vou botar na prática. Na nossa orientação espiritual, existe o bem e o mal. Existe Deus e o diabo. Essa é a nossa orientação cristã. Ok? Se uma coisa dá errado na tua vida, a gente, no nosso linguajar crentez, a gente fala o seguinte: é coisa do inimigo. Rapaz, tô com um problema financeiro que só pode ser o diabo isso. Esse é o nosso linguajar, né? Nosso evangeliquez. Beleza. E quando tudo dá errado? O inimigo, ele não tem força, biblicamente falando, para tocar em tudo. Ele consegue tocar onde você tem brecha, onde você deixou ele vir. Você fez uma parada errada e deixou ele entrar. Uhum. Uma coisa, em tudo, só Deus consegue tocar em tudo. Você pega a história bíblica de Jó, Deus tomou tudo dele num dia, para dar em dobro depois, para botar o nome dele na história. Então a gente precisa entender que a gente entende quando é o destino. Por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro, emprego, deu errado, meus amigos saíram, minha vida emocional, depressão, vida financeira, estava comendo miojo, tudo dando errado ao mesmo tempo. Me começaram a me caluniar. Nunca tinham falado mal de mim, do nada estavam me caluniando justamente no pior momento da minha vida, vão falar mal de mim? Então, não acreditei. Era literalmente uma zona de expulsão. Eu tinha que correr para algum lugar. É o destino. Aí o destino me expulsou do Rio de Janeiro para São Paulo, coisa que eu nunca imaginei, nunca sonhei na minha vida. Então, existem situações... Estados Unidos. Eu estava morando nos Estados Unidos nos últimos anos. Beleza. Cara, vendi tudo meu no Brasil. Falei, cara, vou ficar aqui pra sempre. Isso aqui é o paraíso, esquece. A gente se encontrou lá em Orlando, né? Uhum. Falei, esquece. Pá, comprei a casa dos meus sonhos, fiz tudo o que eu queria. Best-seller, tava saindo na revista Veja todo dia. E tava uma maravilha. Eu falei, pronto, descobri minha vida é essa aqui. Ok. Aí tudo começou assim, ó. Minha sogra que tava lá em casa ajudando a gente com as crianças, falou, ó, eu vou no Brasil, eu tenho que ver umas coisas lá. Foi no Brasil, não voltou. A babá das crianças que a gente levou com o nosso visto pra lá, falou, olha, eu preciso ir no Brasil, já tô há 2 anos aqui, eu preciso ir no Brasil renovar meu visto. Foi os Estados Unidos negou. Aí a primeira coisa que aconteceu, ficamos sem ajuda com as 4 crianças. Aí a gente, em 1 mês, já não tava aguentando. Mas caramba, mano, isso aqui tá muito difícil. Acordar, eram 2 bebês acordando de madrugada, eu acordava, ela acordava, e de manhã 6 horas eu tinha que levantar, dar café da manhã pra ele, levar os 2 mais velhos na escola. Uhum. E chegou um tempo que a gente tava assim, ó, igual zumbi em casa. E aí começou várias dificuldades. Uns contratos começaram a cair, a deixar de existir, não renovaram alguns contratos comigo. Entrou um lockdown nos Estados Unidos, foi no início da pandemia. Meus 2 vistos foram cancelados sem a gente saber. Meus 2 vistos, eu tinha 2 vistos, cara. Eu tinha um normal de turista e meu visto de trabalho, os 2 foram cancelados. Uhum. Tudo deu errado. A única coisa que eu tinha que fazer era botar as coisas na mala e voltar ao Brasil. Não tinha outra coisa. Tudo deu errado, tudo. Destino. Chegou no Brasil. Quando eu pisei no Brasil, tipo assim, eu pisei na terça, na quarta eu fui convidado para ir no meu primeira vez que eu fui num programa em rede nacional. Tiago, você tá no Brasil? Eu falei, tô, cheguei ontem. Cara, tem um programa em rede nacional, vão aqui, pum, pronto. Um monte de coisa começou a acontecer. Uhum. Meu livro entrou na lista dos 10 mais vendidos do país. Comecei a fazer palestra online que eu nunca tinha feito na minha vida, assim. Comecei a movimentar outra coisa. Aí eu falei, quer saber, enquanto a pandemia, vamos montar um escritório. Hoje a gente tá com um escritório muito legal. Tudo começou a acontecer aqui, ou seja, Deus queria que eu estivesse aqui. Meu coração estava apegado a outra coisa, porque na minha cabeça eu ia ficar para sempre nos Estados Unidos. Ele falou assim, então eu vou mostrar que já que você me pediu para eu ter o controle da sua vida, eu vou mostrar que quem manda sou eu. Ele vai tirando todas as tuas opções. Não, sem opções. Aí eu nem reajo, cara. Quando eu falei assim, Janine, é Deus. Eu falei pra minha esposa, é Deus. Aqui, tudo dando errado. Aí ela falou, se é Deus mesmo, vai ter voo pra ir embora, porque cancelaram os voos. Cara, a gente ligou pra todas as companhias aéreas, nenhuma tinha voo, lockdown geral. Do nada chega um e-mail pra gente que a Azul ia fazer o último voo do mês. Orlando, São Paulo. E tinha que sair no outro dia. A gente ligou, compramos a preço de banana. Uhum. Tipo assim, eu nem lembro, mas foi o preço de banana, a família toda. No outro dia, a gente estava embarcando pro Brasil no último voo que a Azul fez do mês lá, antes de ficar parado por meses e voltar meses depois. Caraca. Então não tem explicação. É assim, é o destino, é quando tudo caminha para isso. Mas tem gente que... Não dá para lutar contra o destino? Dá.
Eu podia falar assim, nem que eu fique aqui limpando piscina, daqui eu não saio. Pronto, lutei contra o destino. Como é que você ensina isso pra turma? Então você, por exemplo, a turma fala assim, Thiago, minha vida tá ruim, minha saúde tá péssima, eu separei, o trabalho acabou, eu fui demitido. É assim que você orienta, isso é um sinal do teu destino, isso é um sinal positivo de que alguma coisa tem que mudar. Como é que você orienta? Porque você tem essa clareza. Você tá falando isso, eu voltei ao pior momento da minha vida. O pior momento da minha vida foi 2011. E aconteceu tudo isso. E foi uma preparação pra quem eu sou hoje. Eu fui demitido da faculdade, eu tive um câncer na garganta, eu tinha um relacionamento que a pessoa separou de mim. Eu tava fazendo mestrado, eu tranquei meu mestrado, eu perdi 60% do meu salário, eu engordei 22 quilos e eu chorava copiosamente na minha casa. Tipo assim, eu falo, cara, eu não sei o que tá rolando. Só que todas essas histórias hoje eu conto, são elas que me mobilizam, que inspiram. É o que te dá autoridade. Que me dá autoridade. E ali foi um grande momento, por isso que eu falo, não existe plano B, né? Porque naquele instante eu não tinha opção. Eu tava doente, aqui eu tava sem dinheiro, aqui eu tava sem... Minha parte emocional horrível, aqui meu corpo olhava, não gostava, eu sempre fui um cara forte, condicionado, eu olhei pro meu corpo e falei, cara, onde que eu me perdi aqui, né? E eu sempre lembro desse momento. Então, pegando essa tua premissa, eu falo, caraca, fez sentido. As coisas foram fechando tanto a ponto de eu falar, é só pra cá, cara, que você tem que ir. E foi ali que nasce, acho que começou a nascer o Joel J ali, né? Ele apareceu depois, mas ele nasceu ali. Você tem essa clareza. Eu tô tendo essa clareza. Como é que você orienta as pessoas? Quais são os indícios que você passa pra elas? Olha, como mentor, eu só falo de Deus em último caso. Vou te explicar por quê. Tipo assim, você vai tentando mostrar pra pessoa, né? Eu vou tentando mostrar outras coisas pra ela. Porque muita coisa que a gente tá sofrendo não tem nada a ver com destino, tem a ver com as nossas más decisões. Eu quero que você fale isso aí também. Eu quero que você fale sobre aquela violência emocional. Sabe aquela história que você me contou? Exatamente. Tá. Então, o maior conselho que eu gosto de dar pra quem tá em problema é nunca faça uma droga... Deixa eu mudar a palavra que eu ia falar. Nunca faça uma droga enquanto você tá colhendo as drogas que fez. Tá? Aí no lugar de droga você bota a palavra que você quiser. Nunca faça uma M, tá, enquanto você está colhendo as M's que fez. Porque a maioria da perpetuação dos nossos problemas acontece quando você está colhendo algo que fez, aí você fica revoltadinho com aquilo e faz outra M. E faz mais droga. Então, por exemplo, eu atendi E aí aquele ciclo viciante. É vicioso. Atendi um irmãozão meu esses dias, me procurou. Thiago, pelo amor de Deus, mano, arranja uma hora do seu tempo pra mim, eu preciso conversar contigo, é urgente. Conversei com ele, sentei pra tomar uma coisa. E aí, mano, vou separar dessa mulher é maluca. Então eu falei, que isso, cara? Vocês têm um filho junto, tá doido? Não dá não. E por que não sei o que, blá, blá, blá. É porque ela tá me pressionando, porque ela não sei o que. Eu falei, cara, peraí, vamos voltar como vocês se conheceram, que é importante a gente lembrar do início. Como foi que vocês se conheceram? Não, porque eu tava na boate. E como é que veio o filho? Na primeira noite que a gente ficou, ela ficou grávida. Okay. Aí por que você casou com ela? Porque eu achei que era... Eu sou homem, eu tenho que assumir minhas responsabilidades. Ok. Então, deixa eu entender. Você casou com uma pessoa que não conhece. E agora você está querendo separar porque ela está fazendo coisas que você não gosta? Ou seja, não é previsível? Isso eu não estou entendendo. Então você casou sem prever que teria problemas? Você acha que tudo ia ser legal? Assim, se a vida fazendo tudo certo é uma dificuldade do cão... Aí você acha que fazendo tudo errado vai ser uma maravilha? Então o que eu faço? Eu falei assim, não faça uma droga enquanto você tá colhendo as drogas que fez. Porque lá pensando, vou arranjar uma mulher, eu vou não sei o quê. Vai, faz droga mesmo, pra ficar mais 10 anos sofrendo. E você tá conversando comigo, você vai perpetuar por 10 anos se fizer uma droga enquanto tá colhendo as drogas que fez. Uau, essa é porrada. Entendeu? Então, a maioria das pessoas estão sofrendo pelas coisas que semearam. Cara, você nem falou de Deus aí. Não foi Deus. É um princípio bíblico. Mas você nem citou, né? Mas não precisa. Você foi no racional. Mas, Joel, se você não me pedisse para falar de Deus, eu consigo ficar 2 horas falando da Bíblia aqui sem citar nada. E a pessoa nunca vai saber. Sim. Você pega a minha palestra do Powerhouse ou a minha palestra do DNA Class, você vai ver que eu não citei Bíblia, não abri Bíblia, não falei de Deus, mas tudo que eu falei está na Bíblia. É o que Napoleão Hill fez. É que o Jim Collins, que escreveu Como Caem os Gigantes, aqueles livros bons de negócio, os caras tudo pegam da Bíblia e botam ali, é só ler os livros, você vai ver. Quem conhece a Bíblia e lê um livro best-seller, fala assim, pô, isso aqui o cara tirou da Bíblia. Ih, isso aqui tal coisa. Não tem jeito. É a lei que rege a humanidade. A humanidade não existiria se não tivesse a lei. Se não tivesse essa lei divina. Então... Mas eu consigo te explicar qualquer assunto sem botar Deus no meio. É de Deus, mas é só eu não citar. Então...
Como eu tô te explicando, o que eu te expliquei agora tá na Bíblia, é o princípio de plantar e colher. A Bíblia diz, tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Não tem jeito. Então, só que eu te expliquei de uma forma mais filosófica, mas é bíblico. Então, eu acho que quanto mais a pessoa se apegar à espiritualidade e ao conhecimento bíblico, não à religião necessariamente, mas ao conhecimento bíblico e à espiritualidade, mais blindada ela vai ser para enfrentar essa vida. Já está provado. Gente, é científico. Universidade de Cambridge, de Princeton, várias universidades falaram. Quem ora ou medita, que dá quase no mesmo, está 86% a mais blindado contra a depressão e a ansiedade. Sim. 86%. Ou seja, eu tô muito mais blindado contra o que está derrubando um monte de gente aí, que é a depressão e a ansiedade crônica, só porque eu tenho fé, só porque eu acredito. Só porque eu tenho esperança no mundo melhor. Eu tenho esperança que essa vida aqui não é o fim. Entendeu? Essa semana passada eu tive que fazer um enterro de uma amiga muito querida. Você vê que tem a tristeza normal da perda, mas todo mundo está com esperança, porque todo mundo que está ali naquele enterro, a família, os amigos, sabem da fé que ela tinha e tem a mesma fé. Fala assim, isso aqui não é o fim. A gente veio, deixou um legado e agora a gente vai viver uma vida eterna. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se resume a essa terra, nós somos o mais infeliz, o mais miserável dos homens. Então a nossa esperança não pode estar limitada só a essa vida, mas a tudo que está por vir na pós-vida. Então, é isso que eu tenho ensinado, eu ensino para meus filhos, eu ensino para a minha equipe, eu ensino para meus amigos, eu ensino na internet e tudo. Agora, isso eu ensino, por isso que eu falei assim, quando a pessoa me procura como mentor ou como professor do clube de inteligência, nosso clube lá, eu não falo de Deus para a pessoa. Eu vou em princípios, eu vou em inteligência emocional, porque geralmente o problema está ali. Ou seja, já aconteceu também de eu ser contratado como mentor por pessoas muito conhecidas, chega lá e eu ver que o problema é espiritual. E aí eu não posso cobrar. Aí eu falo, não, cara, olha só, morre nosso contrato, toma aqui de volta o que você fez, seu problema é espiritual, eu vou ter que cuidar de outra forma de você. Você vai ter que orar junto, por exemplo. O teu problema não é conselho, não é mentoria, não é técnica de alguma coisa, o teu problema é espiritual. Então, eu consigo hoje ter graças a Deus, esse equilíbrio, né, de saber onde eu entro com a espiritualidade e onde eu entro com o meu conhecimento, com a minha mentoria, com a minha capacidade de intervir ali e resolver a vida da pessoa. Mas, geralmente, os problemas que a gente está passando são simplesmente a questão de plantar e colher, a gente está colhendo o que plantou no passado, e as más decisões que a gente vai tomando. Né? Os ambientes que a gente frequentou, as pessoas que a gente andou, tudo isso foi formatando nossos próximos anos. Então hoje a gente é reflexo de com quem a gente andou, quais ambientes frequentamos, quem escutamos, que livros lemos, que experiências passamos ou fugimos. Porque tem experiência que Deus mandou para sua vida que era para te fazer acelerar 5 anos, você fugiu. Ah, não vou morar fora do país não, vou ficar longe dos meus pais. Eu falei, cara, eu vou resolver 5 anos da tua vida. Você vai sofrer, você vai apanhar, mas vão ser só 6 meses que vão te fazer evoluir 5. Sim. Eu tô acelerando o teu processo. Aí o cara, não, eu não quero não, eu quero muito... A gente já fugiu de muita experiência. Tudo isso prejudica o nosso destino, é lógico. Só que qual é o bom? Aí entra Deus. Qual é o bom disso tudo? Enquanto a vida, há esperança. Tá na Bíblia. É que não importa as besteiras que você fez, as más decisões que você tomou, os maus relacionamentos que você teve, não importa o teu passado, se tá vivo, tem jeito. É por isso que Deus é insubstituível. Porque Ele dá chance para qualquer um, em qualquer estado. Dá para começar de novo, dá para reconstruir. Deus fala, não, vem que eu te aceito de volta. Não, vamos começar de novo. Isso é uma coisa que as empresas não fazem. Se eu errar uma vez, você é suportado, segundo você me manda embora. É verdade. No casamento, a mulher te ama, o marido te ama, erra uma vez, a chance de ir embora já é muito grande, mas no máximo é a segunda também. Deus não. Sabe aquele exemplo assim, ó? Vou dar um exemplo assim bem comum. 2 pessoas, tá? Uma pessoa, ela vive uma vida incrível, ajudando as pessoas, não fez nada errado, tem família, tem trabalho, é honesta, é genuína, poxa vida, levou a vida toda cuidando da família, dos filhos, contribuindo com a sua sociedade, com a comunidade ao seu redor, com o seu entorno. Aí tem uma outra pessoa, ela levou uma vida leviana pra caramba, promíscua pra caramba, assaltou, matou, fez coisa errada. E uma, por exemplo, não aceitou Deus. Essa que fez as coisas certas. E morreu, você fala assim, cara, eu não acredito em Deus e tal. E a outra que fez tudo errado,
matou, assassinou um monte de gente, no finalzinho da sua vida, aceita Deus. Já deve ter te perguntado essa questão, né? Mas essa é fácil. Responde aí, como é que funciona esse julgamento? É injusto? É justo? Abre um pouco a nossa visão sobre isso aí. Vamos lá, é porque você está falando de duas coisas diferentes. É que o ser humano, ele quer ser recompensado por boas obras. Mas a Bíblia não te promete isso. A Bíblia diz o seguinte, ó. Se você crê em Jesus e for batizado, você será salvo. Uma coisa é a salvação, ou seja, a vida eterna. Outra coisa é a vida na terra. Ok. Então, se eu fizer boas obras na terra, trabalhar, ser um cara honesto, ser um cara justo, eu vou criar um legado na terra. Eu vou viver bem na terra. Eu vou mudar a vida das pessoas na terra. Mas a promessa para eu ser salvo não é eu fazer uma boa obra na terra. É eu aceitar Jesus e ser batizado. Então são duas coisas diferentes. Se eu faço boas obras na terra, faço tudo certo, eu tenho uma vida boa na terra porque eu estou cumprindo princípios. E se também eu aceitar Jesus e for batizado, eu ainda herdo a vida eterna. É por isso que o contrário pode acontecer. O cara viveu a vida toda na bandidagem, no final se converte e ele pode ir para o céu. Mas a vida dele foi bandida, foi vida de bandido, foi fugindo da polícia, foi dormindo no barraco. E o outro teve uma vida na mansão, uma vida boa, uma vida curtindo, e pode não herdar a salvação, não ir para a eternidade, porque viveu uma vida boa porque cumpriu os princípios bons na terra, mas não aceitou Jesus no final. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu procuro, o que eu prego, qual é a minha verdade? Viva os princípios, cumpra os princípios para você herdar as promessas aqui na terra, mas também não abra mão da eternidade. Boa. Então, se você consegue juntar os dois, aí, cara, é a vida perfeita. Hoje eu vivo uma vida super completa, com propósito, eu acordo feliz todos os dias. Entendeu? Ontem à noite eu tava brincando de cavalinho com meus 4 filhos. Não tem nada que substitua isso, João. Não tem, cara. Não tem. Contrato milionário não te dá o mesmo arrepio de você estar com os teus 4 filhos em cima, brincando, aquela correria e tal. Então eu percebi o seguinte, olha só que louco. Tudo que eu preciso eu já tenho. O ser humano tá sempre correndo atrás de mais coisas, mas tudo que você já tem tudo que você precisa, cara. E tudo que você começa a conquistar a partir do que você precisa já é para transbordar na vida das pessoas. Isso é princípio. Certo. Então quando você começa a ter a mais por ganância, egoísmo, inveja, agora eu vou mostrar que eu posso, agora ele vai ver se ele vai continuar sendo o primeiro, eu vou ser o primeiro. Você está construindo a destruição de algo maravilhoso que você já construiu. Você vai destruir você mesmo. Agora, quando você faz para transbordar a vida dos outros, você está cumprindo o princípio, crescendo na terra, e se cumprir o mandamento, né, de eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, você está garantindo a eternidade. Por exemplo, eu não falo para ninguém, a gente é amigo há anos, Negro, esses caras são meus amigos há muito tempo. Quando que eu falei pro Negro, cara, você tem que aceitar Jesus, hein? Nunca. Mas toda vez que você senta pra conversar com a gente, você vai na nossa casa... Esse é o nosso papo. Porra, cara, a gente fica... Eu fico... preciso conversar mais com esse cara. Não, então... Me explica um pouco mais. Explica essa história. Porque essa é a minha essência. Mas por que eu não falo, Negro, Joel, vocês têm que aceitar Jesus, hein? Por um motivo. Na minha cabeça, a melhor coisa que pode acontecer na vida do ser humano é ela aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque as pessoas ligam isso a uma religião. É por isso que elas têm resistência. Porque o que eu descobri é que ninguém tem nada contra Deus. As pessoas têm contra a religião. Perfeito. Contra a igreja, contra o movimento, sabe? Mas contra Deus, é muito difícil encontrar alguém que tem algo contra Deus. Mas, pra mim, a melhor coisa do mundo é aceitar Jesus, porque eu sei o que isso representou na minha vida. Por exemplo, eu não conseguiria lidar com meus próprios pecados. Entendeu? Com os erros que eu já cometi no passado, quando a gente fala erros, tô falando de coisas que ferem a Deus, não crimes, né? Graças a Deus. Mas coisas que ferem a Deus, você sabe que feriu a Deus com isso? Eu não conseguiria lidar se eu não tivesse o perdão dos meus pecados. Para mim, o maior benefício de ter Jesus na vida é você olhar pro teu passado e, cara, não significa mais nada para mim. Não ando em culpa, eu não ando em acusação, porque o apóstolo Paulo nos ensina isso, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se isso é a melhor coisa do mundo, qual é a melhor coisa do mundo para uma pessoa normal? Dinheiro. Todo mundo trabalha por dinheiro. Sim. Você já viu um milionário falando, mano, tudo bem, antes de a gente começar a conversar, cara, você tem que ser milionário, mano. Pô, vou te dar 10 milhões pra você começar, cara. Cara, ser milionário é muito bom, mano. Por favor, acredita em mim, cara. Pô, vamos lá no clube dos milionários, cara. Você precisa virar milionário. Você já viu isso acontecer alguma vez, cara? Nunca vi. Não existe. Se ser milionário é bom e ninguém fica falando por aí que é bom, te convencendo, por que se ter Jesus é maravilhoso, a gente quer ficar enfiando goela abaixo dos outros? Perfeito. Ou a pessoa vê na minha vida que Jesus é bom e vem comigo, irmão, então eu não tô pregando com o meu exemplo, aí quero ficar enfiando palavra nos outros? Não, tem que ser com o meu exemplo. Se a minha vida não é boa o suficiente pra você olhar pra mim e falar assim, cara,
eu preciso de Jesus. Então, não adianta eu ficar falando. E é isso que eu estou vivendo, né? Não somos perfeitos, estou muito longe de ser, mas eu busco uma vida que as pessoas olhem para mim, vejam minha vida financeira, vejam meu espírito empreendedor, vejam meu trabalho, vejam minha família, vejam minha equipe, vejam meus amigos, vejam minha vida no panorama geral e falam, cara, eu queria isso. E aí elas descobrem, por causa de onde eu vim, por causa das improbabilidades e os impossíveis que eu passei na vida, que realmente tem algo a mais. E esse algo a mais é a fé em Deus. E é isso que eu quero passar com meus exemplos e não com as minhas palavras. Você está escrevendo sobre princípios, né? Tô no meio desse livro. Eu acho que é a melhor coisa que eu já escrevi na vida, tá? Eu tô escrevendo chorando. Assim, porque existem 10 princípios que você não pode quebrar. 10 princípios espirituais que, se você cumprir, sua vida aqui na Terra tá feita. 10. Na Terra? Na Terra. Não a vida que você fala. Não. Vida na Terra. Vida aqui. Na Terra. São 10 princípios espirituais. Espirituais que... Você sendo crente ou não, católico ou não, confiando em Deus ou não. Se você cumprir esses 10 princípios, tua vida aqui na Terra tá feita. Conta aí uns 2 aí. 3. Ó, vou contar vou contar 2 polêmicos. Tá bom. Tá? Tentar não dar um spoiler, porque esse livro eu quero vender 1 milhão de cópias. Não, a gente vai te ajudar a vender. Olha só. Um bem polêmico. A Bíblia diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na face da terra. A única promessa de longevidade, Deus não prometeu que ninguém vai viver para sempre fisicamente, mas que ele pode te dar anos de vida a mais se você honrar teu pai e tua mãe. Qual é a polêmica disso? Muita gente falou, tá maluco? Meu pai era um bêbado. Minha mãe me abandonou, minha mãe estava aí, ó, na rua, não estava nem aí para mim. Meu pai me bateu, me fez... Aí a Bíblia não diz, honra teu pai e tua mãe que te cuidaram bem, que foram bons com você. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na face da terra. Se você honrar teu pai e tua mãe, você está dentro de um princípio de longevidade. Então não adianta você fazer exercício físico para cuidar da saúde, tomar remédio para cuidar da saúde, se você desonra pai e mãe. E às vezes honrar pai e mãe é coisas simples, como por exemplo perdoar. Meu pai realmente me maltratou, né? Dando um exemplo, meu pai me abandonou quando era criança, mas eu perdoo, entendo que o pai dele também abandonou ele não tinha referências. Quando você simplesmente perdoa, você já está honrando. Quando você atende a ligação, eu posso estar na reunião que for. Esse dia eu estava numa reunião, mano. Eu assinei um NDA, assim, o melhor negócio que a gente já fez na nossa vida. Eu estava nessa reunião de fechamento e tocou o telefone. Era minha mãe. Aí eu pedi da licença da reunião e saí. Oi, mãe. Ela falou, filho, tô aqui no Carrefour fazendo compra, a salsicha tá um absurdo. É mesmo, mãe? Tipo assim, rolando uma reunião multimilionária. Eu ali fora, mãe, é salsicha? Não sei o que, mas eu vou... Tiago, vou sair daqui, vou lá no outro mercado. Porque isso aí, mãe, vai, Deus abençoe. Tchau, meu filho, me liga mais tarde, tá bom. Voltei, vamos lá, gente. Então, eu não posso falar assim, minha mãe é menos importante que essa reunião milionária. Com certeza. Porque... o que custa 2 minutos? Claro que se é algo que, se eu atender, eu vou perder a reunião, eu posso escrever, mãezinha, agora eu não consigo. Mas é algo que... É só segurar a minha ansiedade, atender 1 minuto e voltar. Sim. Então, existem várias formas de você honrar pai e mãe, eu vou te explicar. São 10 princípios espirituais, o primeiro é honrar pai e mãe. O segundo, cara, esse aqui é terrível. A Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. E ai daquele que se levanta contra uma autoridade. A Bíblia diz, orai pelas vossas autoridades para que você tenha paz. Orai pelas vossas autoridades, pelos vossos governantes, para que vocês tenham paz e vida sossegada. Então, por exemplo, governo Dilma, eu concordava? Não. Tinha raiva do que estava acontecendo no PT? Muita. Votei neles? Não. Mas não levantei cartaz fora Dilma. Por quê? Porque a Bíblia diz para eu não fazer isso. A Bíblia diz que eu tenho que orar pelas autoridades e não combatê-las. Tiago, mas o Martin Luther King era pastor e foi pra rua. Ele foi pra rua lutar pelo direito dele, não contra uma autoridade. As pessoas confundem. As pessoas sempre querem usar a história distorcida. Peraí. Sim. Eu estudei a história de Martin Luther King. Ele foi lutar pelo meu direito de negro, votar o meu direito de negro de entrar no restaurante e comer com todo mundo. Eu não fui pra combater o presidente Kennedy, pra falar que o governo é uma droga, sai abaixo o Kennedy. Eu não fui contra uma autoridade, eu fui pelo meu direito, é diferente. Então, as mesmas pessoas que falam fora Dilma, agora é fora Temer, agora é fora Bolsonaro, e vai ficar nessa. Porque elas estão esperando a solução de um governo. E a nossa esperança está em Deus, não está em governo nenhum. Se o Bolsonaro ficar ou sair, não muda nada na minha vida. Se voltar PT ou não voltar, não muda nada na minha vida. Porque eu vou construir o meu destino com as decisões que eu tomo, com o meu espírito empreendedor e com a fé que eu tenho, ponto final, com governo ou sem governo. Então, isso é um princípio importante. Vale também, eu estou falando de governante, mas vale também para a autoridade, seu chefe, seus líderes de alguma forma. Uma vez um líder meu espiritual bateu de frente comigo. Sim. Ele estava muito errado na situação e eu não reagi.
E aí meus amigos em volta falam, cara, você tem que reagir, mano, o que ele fez foi muito errado, você tem que bater de volta, você tem que mostrar, mano, senão não tem respeito. Eu falei, cara, olha só, eu tô com raiva. O que ele fez, cara, me destruiu por dentro. Mas por mais que eu esteja com raiva, os princípios valem mais do que meus sentimentos. Eu não posso deixar a minha raiva falar mais alto que um princípio. Ele é uma autoridade e se Deus existe, Deus vai cuidar da situação dele, não eu. O rei Davi e Israel fez muito isso. Autoridades se levantavam contra ele e falavam assim, nele eu não bato. Que isso, cara? Você tem um exército mais poderoso, usa. Eu não. Contra a autoridade, não. Se é de Deus, ele vai cair pela mão dos outros. Pela minha, não. O cara ia e era morto pela mão dos inimigos. Pela dele, não. Então eu aprendi isso na Bíblia. Então eu tô botando 10 princípios espirituais que regeram minha vida, que eu cumpri e que me trouxeram até aqui de uma forma incrível e segura. E eu tô escrevendo basicamente isso. São 10, eu só adiantei 2 aqui. Caraca, livraço. Vai arrepiar, vai arrebentar. Agora conta pra gente aqui aquele teu conceito de... Da não violência emocional, é do momento que a gente tá vivendo hoje, como a tua causa, esse teu propósito de manifestar uma abordagem gigante sobre violência emocional. Se eu puder contribuir com a humanidade, a minha contribuição vai ser na não violência emocional, que é um termo que Gandhi começou, na Índia, da não violência. Para quem não sabe, Martin Luther King Jr. Violência física. Martin Luther King Jr., que era pastor batista, pegou um avião e foi estudar com um hindu. Olha a mente aberta do cara. Ficou um mês na Índia, pegando um modelo de não violência na Índia com Mahatma Gandhi para aplicar nas ruas do Alabama e na Geórgia. Então, ele é mentoreado por Mahatma Gandhi e volta com a teoria da não violência física. Ou seja, eu vou cobrar meu direito na rua. Se o policial branco me bater, eu não reajo. Se ele me prender, eu fico parado. Eu não vou reagir. Eu não vou devolver violência. Esse foi o estilo de Martin Luther King, foi o estilo de Mahatma Gandhi. Ambos conquistaram o objetivo que queriam. Independência da Índia e a igualdade política e social de negros e brancos. Mas eu vejo que o problema hoje já não é mais a violência física. Nosso problema hoje é a violência emocional que a internet trouxe. A internet está oprimindo as pessoas. Você tem que ter cuidado. Falei gordo. Meu Deus, vão me cancelar. Falei gordo, não era para eu ter falado gordo. As pessoas estão oprimidas, elas estão doentes, elas estão deprimidas, elas estão se comparando com a... Meu Deus, ela está sempre magra. Meu Deus, o cara já comprou aquele carro de novo e você está sempre se sentindo para baixo. A violência emocional está matando a alma, como eu expliquei, das pessoas. E nós estamos trabalhando para levantar um projeto de não violência emocional. Então, por exemplo, se eu estou no trânsito e alguém me xinga, o normal é eu baixar o vidro e mandar um dedo para ele. Isso é o normal. Eu tô com raiva, o cara me xingou, não fiz nada. Quem é esse cara para falar assim comigo? Sim. Mas na não violência emocional, a gente dá outra face. Isso, na verdade, da não violência emocional começou com Jesus. Jesus fala o seguinte, se alguém te bater no rosto, dê para ele o outro rosto. Dê para ele a outra face. Você fala assim, pô, Thiago, desculpa, mas eu não vou ser bobo não, cara. Isso é ser muito bobão. Realmente, isso é ser bobo. Só que tem o seguinte, o que Jesus está fazendo é economizando 10 anos de sofrimento para você. Porque como ele é pai, ele está muito preocupado com a sua vida. Então ele fala o seguinte, olha, o Joel te feriu. Mas se você simplesmente, ao invés de rebater o Joel, dar outra face, ele vai ficar sem reação, não vai te ferir mais. Você pode passar por bobo porque deu outra face, mas o assunto morreu ali. Se eu revidar, a gente vai para a justiça. É um bloqueando o outro na rede social, mandando indireta pro outro. É 5 anos de perturbação sem dormir, tomando um Rivotril para dormir e falando assim, o Joel vai ver. Quem ele pensa que é? Então Jesus já vendo o futuro, porque ele conhece o futuro, ele fala assim, dá logo outra face, mata o problema hoje. A única coisa que você vai ter que perder nesse dia é o seu orgulho. O resto você só ganha. A única coisa que você perde nesse dia de dar outra face é o orgulho. O resto você só ganha. Então você perde seu orgulho, dá outra face e o problema está resolvido. Tem gente que está 10 anos lutando na justiça por coisa que era só ter dado outra face e estava resolvido, mas está 10 anos. 10 anos, cara. A gente só vive 70, 80 anos nessa terra. 10 anos foi para a justiça. Mano, é muita perda de tempo, é muita loucura. Então, se eu seguir um modelo que já dá certo, que Jesus nos ensinou dessa não violência emocional, eu estou aqui adaptando, né, o termo tirado de Gandhi e Luther King, a gente vai viver muito melhor. Então já teve gente que se levantou comigo, contra mim na internet durante 6 meses. O cara ficou 6 meses, separou a vida dele e ficou 6 meses me atacando.
6 meses fazendo live, 6 meses me arrebentando, 6 meses botando vídeo no YouTube, 6 meses... Eu nunca reagi. Eu nunca reagi por causa de um princípio simples. Meu pai me ensinava muito isso. Falou, Thiago, o pior lugar que você pode botar o seu inimigo é na quebra de um princípio. Se você encaixar o seu inimigo na quebra de um princípio, você pode sair fora, que o resto é com Deus. Uhum. Porque ninguém que quebra princípio fica de pé. Quando eu vi que o cara tava mentindo, quebrando princípio, inventando história, quebrando princípio, se levantando contra uma autoridade, princípio. Aí quando eu vi que ele tava quebrando princípio, eu só fui para trás. Conclusão, desapareceu da história. E era um cara bom, um cara forte. Então a gente tem que entender que existem situações que tudo que a gente tem que fazer é ficar calado. O silêncio fala muito. Tem situações que tudo que a gente tem que fazer é dar outra face. Então essa não violência emocional, ela pouparia muita gente da depressão, da ansiedade, da comparação excessiva, dessa opressão, cara, emocional que está acontecendo, o medo de ser cancelado, e o que vão comentar, o hater, né? O ódio nunca foi tão grande, cara. Você não pode falar nada. Por exemplo, se eu posto... Olha só para deixar claro, eu sou apolítico, eu não torço para ninguém, não voto em ninguém, não voto há anos, eu não me meto nessas coisas não. Mas só para deixando isso claro para dar o exemplo que eu vou dar. Se eu posto uma foto com o Bolsonaro hoje, o presidente da República do Brasil, o que vai acontecer no meu Instagram, Joel? Uma revolução. Cara, vou apanhar de tudo que eu falo. Tem muita gente me apoiando, vou ganhar seguidor, vou perder muito seguidor e tal. Sabe que eu tô postando foto do nosso presidente, irmão? Só tô fazendo isso. Não tô fazendo campanha, não tô falando nada. Ou seja, hoje em dia você encontra com o presidente, você encontra com o prefeito, você não pode tirar foto. Porque senão você é cancelado. Você não tem mais o direito de expor o que você quiser. Você não tem direito de ter opinião. Então isso é uma violência emocional. Você está sendo podado emocionalmente por um público que você nem conhece. Que se esconde atrás de um perfil, né? Por pessoas que não têm compromisso com o teu destino. Elas não têm ligação com você, mas estão podando suas emoções. Cara, isso precisa acabar. Isso não acaba com mais violência, com mais revolução. Revolução! Eu quero ver... Não, isso acaba com não violência emocional. Se você me bater, cara, eu não vou devolver. Você vai cansar de tanto bater, entendeu? Então, eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista de um boxeador que ele falava o seguinte, olha, eu não tenho como ganhar desse cara, mas se eu aguentar os socos, eu ganho ele pelo cansaço. Tudo que eu tenho que fazer é aguentar, mano. Deixar ele bater, uma hora ele vai cansar e vai parar. E aí ele cai e eu fico de pé. Se eu aguentar, já é suficiente. Então, eu gosto muito dessa solução de problemas sem criar outros. Eu escrevi um livro chamado O Problema é Seu, que eu falo isso. Sabedoria é você resolver problemas sem criar outros. Quando você resolve problemas sem criar outro, quer dizer que você está no caminho da sabedoria. Caracas, meu. Muito bom. Tiagão, por que você acha que você ficou tão famoso na internet? Constância. Eu tô desde 2014. Eu só comecei a aparecer na internet em 2017, mas desde 2014 eu faço a mesma coisa, só que com 30 curtidas e não parava. Tá. Coerência. Eu nunca mudei o que eu falo. Tem gente que começa, isso aqui não deu certo não, vou fazer tal coisa agora. E o fulano tá falando disso, então eu vou falar pra tentar ganhar like. Eu sempre fui coerente. O que eu comecei falando, vou morrer falando, né? Claro que melhorando, tendo mais conhecimento e tal, mas com coerência na minha linha, né? Na minha linha editorial, consistência e, acima de tudo, a graça que Deus me deu para resolver problemas. Então eu falo, o que é a graça de Deus? É uma simpatia divina que Deus coloca em você, que a pessoa olha e gosta de você. Pode ter 20 nadadores, eu gosto do Joel, pô. Uhum. Pode ter 10 caras falando de finanças, eu só escuto o negro, só gosto do negro. Isso é a graça de Deus. Então a graça de Deus para resolver problemas. Eu falo, a pessoa fala, cara, isso é um problema meu, o cara tá resolvendo. Por exemplo, as pessoas me param muito na rua. Muito mesmo. E quando elas me param, cara, não é para tirar foto. É para contar um depoimento. Eu sempre falo isso pra equipe. Se a gente andar com uma câmera GoPro aqui na minha cabeça, a gente vai colher 20... Eu saí na rua, porque eu também não saio assim, mas a gente vai colher 20 depoimentos por dia fortíssimos. Entendeu? Porque as pessoas falam, cara, o Thiago Brunet, cara, deixa eu te contar, eu tava em depressão, cara, eu tinha largado minha esposa, aí eu li um livro seu, aí eu vi um vídeo no YouTube, aí eu vi uma frase no Instagram, eu falei, cara, eu tenho que ser homem de verdade, eu tenho que assumir minhas responsabilidades, vou voltar e tal, e hoje eu tô lá, cara, e tal. É muito testemunho forte. De suicídio, eu ia me suicidar, eu já estava preparando para aplicar aqui no braço, aí botei uma playlist no YouTube para escutar uma música, de repente entrou uma palavra sua. Caraca, e aí, isso aí a gente tem por escrito, a gente tem registrado. Nossa, é porrada demais, Não, a gente tem várias dessas. Então, a minha alegria é ver que as pessoas não me reconhecem como um artista, né? Até porque eu não sou.
elas têm um testemunho, elas têm um depoimento de transformação. Sim. Né? E essa é a minha maior alegria. E eu acho que o que aconteceu foi coerência, consistência e graça de Deus para resolver problemas. Perfeito, cara. Naturalmente, a gente pode dar várias outras coisas. Poder de comunicação, eu consegui me comunicar. Né? Eu não posso nem falar estratégia, porque até ano passado a gente não tinha nenhuma estratégia digital. Você abria a boca, falava com o teu coração. Tudo que aconteceu foi 100% orgânico. Por exemplo, YouTube. Eu nunca nem produzi para YouTube. Eu ia pregar num lugar do jeito que tava, que filmaram lá. Eu falei, você manda o link para mim? Pegava e subia no meu canal. Era assim. Aí o teu YouTube estourado, pô. Entendeu? Então, a gente tá chegando a 100 milhões de visualizações no YouTube. É um canal relativamente recente. E só fazendo uma coisa, ali no YouTube, porque no Instagram eu sou mentor, sou professor de vida, eu ofereço meus livros, meus cursos, mas no YouTube eu só falo da Bíblia, só. A Bíblia aplicada na vida real, então as pessoas se interessam muito, porque todo mundo quer solução, não importa de onde venha. Né? Então eu falo da Bíblia aplicada na vida real e milhões de pessoas, graças a Deus, estão assistindo. E assim, o que mais a internet te ensinou? Quais foram as pessoas legais que você conheceu na internet? Quais foram os aprendizados que você tem tido com a internet? Primeiro, a internet aproximou pessoas que jamais se conheceriam, né? A gente se conheceu pela internet. A primeira vez que eu jantei com o Nigro e foi em Portugal, anos atrás, eu mandei um direct, tá aqui, vamos nos conhecer, vamos. Então a internet aproximou muita gente. Sim. Quanto tempo levaria pra gente ter uma reunião para reunir todo mundo que a gente reúne hoje quando quer? A internet trouxe essa proximidade muito grande. Outra coisa, a internet, ela trouxe um conhecimento que você não iria adquirir no curto espaço de tempo que você adquiriu. Então eu participei de mentorias, de masterminds na internet, eu participei de coisas assim que abriram minha mente para um monte de coisa. Por exemplo, minha formação era 100% teológica e espiritual, mas eu me transformei num empreendedor. E por que eu me transformei num empreendedor? Porque eu fui escutando pessoas, eu falei, isso aqui é um caminho. Tipo assim, cara, eu não quero viver de doação. Porque tecnicamente um padre e um pastor vão viver de doação. Sim. E tem mais, viver de doação é muito cruel, porque se você comprar o carro que quer, tá roubando dinheiro. Entendeu? Então eu falei, isso eu não quero pra mim, eu quero ser um grande empreendedor. E aí eu fui modelando coisas que eu fui vendo na internet, né? Ideias que eu sempre tive, capacidades, sim, dons que eu tinha pra fazer tal coisa, eu já sabia, mas a internet ela me ajudou muito a modelar o formato, o padrão do que eu ia apresentar, o produto e serviço que eu ia apresentar, sabe? Então foi muito importante para mim a internet. E, cara, eu escuto muita gente dos Estados Unidos, muitos pregadores. Eu tenho uma conferência anual que se chama Conferência de Destino, que eu trago os caras que eu mais admiro para falar. Aqui no Brasil eu sigo todos vocês, né? Claro, o Joel, o Nigro, eu tô sempre... o Perini, eu acompanho todo mundo, aprendo sobre finanças, sobre alta performance, estou sempre ligado. E, detalhe, por mais que muitas pessoas me vejam como um professor, eu sou um eterno aprendiz, eu nunca paro de aprender. Porque quem para de aprender já começou a morrer, né, cara? E o cara tá dizendo não à atualização. E o mundo tá mudando tão rápido que se você não atualizar agora, cara, ano que vem você já tá obsoleto, ninguém tá te escutando mais. Então é muito necessário que a gente continue estudando, aprendendo. A internet é o caminho mais rápido hoje. Cara, perfeito. E, Tiagão, qual é a essência do que você faz, assim? Essa pergunta eu sempre faço, é importante eu saber, assim. Qual é a essência do teu trabalho? Livro, palestra, mentoria, mas está toda dentro de uma essência, de um core. O core é, basicamente, as pessoas não passarem pelo que eu passei. Esse foi o trato que eu fiz com Deus. Quando eu estava arrebentado, cara, quebrado, numa casinha pequenininha no subúrbio do Rio de Janeiro, alugada, sem cortina. Eu lembro que eu estava deitado quando eu fiz essa oração. Eu estava numa cama, sem lençol. Eu estava nessa situação. Na cama, sem lençol. A única coisa que estava funcionando inexplicavelmente era o Wi-Fi. A gente não sabe por quê, porque a gente não pagava mais nada. Estava quebrado de verdade. Mas o Wi-Fi nunca parou de funcionar. E por causa desse Wi-Fi eu ficava assistindo pregações no YouTube. Tô falando de 2014, mano. Eu ficava assistindo pregações no YouTube. E eu lembro que eu estava assistindo uma pregação de um cara que é meu amigo hoje, porque todo mundo que me ajudou, mesmo pela internet, na época eu estava quebrado, eu fui atrás depois e honrei financeiramente a vida do cara. Dava uma oferta para ele muito grande. Que isso, cara? Que isso? Não sei. Eu falei, não, cara, você não sabe, mas quando eu estava no buraco, quem me deu a palavra, quem me animou foi você. Caraca. Eu fiz isso com várias pessoas. E esse cara dessa pregação eu faço até hoje. Até hoje, quando eu encontro com ele,
eu honro a vida dele assim, nível máximo. E ele estava pregando um versículo na Bíblia, em Salmos, que diz que o justo, ele floresce como a palmeira. Assim, o justo florescerá como a palmeira. Aí ele começa a explicar, sabe por que o justo floresce como a palmeira e não como a oliveira, não como a macieira, mas como a palmeira? Porque a palmeira é a única árvore que suporta ventos. E quanto mais vento, melhor, porque a seiva da palmeira fica no caule e só com os ventos ela sobe para cima para poder alimentar e frutificar. Então, quanto mais vento na vida do justo, que vento para a gente, biblicamente, significa as dificuldades, as tempestades da vida, quanto mais vento na vida do justo, mais ele produz frutos, porque a seiva sobe. Cara, eu peguei aquilo e falei, cara, isso é pra mim, mano, é por isso que eu tô passando. Na minha cabeça foi a maior revelação, é pra mim. E então vou me animar, porque eu ainda vou dar fruto, eu não morro. Porque eu tava pensando, vai acabar minha vida, eu morri, já era e tal. E aí eu lembro que eu olhei pela janela, porque tava sem cortina assim, e aí eu fiz uma oração. Falei, Deus, se você me levantar, nenhuma pessoa que passar pelo meu caminho vai passar pelo que eu passei. Qualquer um que tiver quebrado emocionalmente ou financeiramente, eu puder ajudar com conhecimento, eu me comprometo contigo que eu vou fazer. E aí, naquela semana, começaram a acontecer coisas assim, extraordinárias na minha vida. Mas extraordinárias mesmo. E aí, eu comecei a me levantar e hoje é o pacto que eu tenho com Deus. Esse é meu core, é o que eu faço. Não deixar as pessoas passarem pelo que eu passei. Caramba, que incrível, cara. Brunezão, sempre antes... Deixa eu falar de novo. Brunet, antes de eu terminar, eu sempre faço uma pergunta pra turma, tá? Uma pergunta que eu amo, cara. Eu amo saber. Mas antes, me fala uma coisa. Se a turma quiser te encontrar, quais são as tuas redes sociais? Como é que a turma te acha? Eu tô no Instagram, @Thiago Brunet, Thiago sem H, Brunet com T mudo no final. Tô no YouTube com o mesmo nome, Thiago Brunet. E tô no site clubedeinteligência.com.br. Putz, cara, eu ia fazer a pergunta final, mas eu preciso fazer outra. Vamos lá. Por que você vai tantas vezes pra Israel, cara? Eu tenho uma ligação espiritual com Israel muito grande, né? Eu vou uma vez por ano. Eu já fui 46 vezes a Israel, porque eu trabalhei também antes de fazer o que eu faço. Quando eu quebrei, eu tinha uma agência de turismo. Eu trabalhava muito levando grupos de peregrinação para Terra Santa e tal. E lá eu me descobri. Eu aprendi a Bíblia basicamente lá, apesar de eu ter nascido num ambiente religioso, mas... Lá eu não li a Bíblia, eu caminhava pela Bíblia. Perfeito. Aí eu tive um nível de revelação que eu nunca tinha tido antes. Então eu tenho uma ligação espiritual muito forte com Israel. Eu amo viajar, até como turista mesmo, para aproveitar a comida de Israel, os passeios, eu amo. Mas porque eu sempre aprendo. Eu nunca voltei de Israel o mesmo. Eu sempre volto com um novo conhecimento. Então todo ano eu levo um grupo seleto assim, de pessoas para estudar liderança, segundo a ótica de Jesus, como Jesus foi líder, como ele aplicou liderança. E a gente faz essa viagem de treinamento todo ano. Sim. Essa é a importância pra mim de Israel. É uma ligação espiritual. Cara, quando que vai ter a próxima que eu vou, hein? Novembro. Eu vou. Vamos juntos. Vamos. Eu vou. Você me leva, você é seu aluno. Eu tô, cara, tem uns 4 anos com isso no meu coração. Sabe quando uma coisa fica... Cara, você tem que fazer, você tem que ir, você tem que ir. E aí eu não tava dando ouvido, mas... Não, você vai ver que a mudança, em termos de espiritualidade, é muito grande. É muito, muito grande. Assim. É uma mudança na vida do ser humano. Sabe por quê, Tiagão? Eu sou um cara que acredita em Deus, eu sou um cara que já li algumas partes da Bíblia, sempre pergunto pra você. Mas às vezes eu tô falando, cara, muitas pessoas, muitas mesmo, falam assim, cara, isso aí que você tá falando tá na Bíblia. Isso aí que você tá falando tá na Bíblia. Isso aí que você tá falando tá na Bíblia. Então, parece que tem uma questão alinhada com as coisas que eu falo, com as coisas que tem na Bíblia. E eu quero me conectar, mas eu quero aprender. Eu quero aprender para ter um verso cada vez mais preciso. Mas beleza, tô aprendendo contigo. Vamos juntos. Agora é o seguinte, você tem uma chance, a pergunta é a seguinte, você tem uma única chance de mandar uma mensagem para todas as pessoas do mundo. Elas vão receber no idioma delas. Vão receber no telefone, no outdoor, na TV... E vai aparecer lá embaixo, Thiago Brunet. E depois vai ter uma outra pessoa que vai mandar uma mensagem. Então, você vai conseguir atingir as 7 bilhões de pessoas do mundo com uma única mensagem. E você só tem uma única chance. Que mensagem é essa? A mensagem é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fala um pouco disso. É um versículo de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Toda a libertação está na verdade. Quem se apega à verdade está liberto de qualquer coisa, ponto final. Caraca, muito massa. Galera, esse aqui foi o Thiago Brunet. Obrigado, meu irmão. É isso aí, Joel. Obrigado. Muito bom. E é isso aí, galera. Obrigado aí pelo podcast. Todas as semanas eu colocando material de altíssima relevância, convidados incríveis, e dessa vez foi o Thiagão. Valeu, a gente se vê no próximo. Abraço. Valeu.